Nós vamos orar essa palavra nessa noite sobre as nossas vidas, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, te louvar por essa noite. Senhor, nós pedimos que pela tua graça nós venhamos receber nessa noite, cada um de nós que aqui está, o espírito de revelação e conhecimento do Senhor. Pai, nós sabemos que Satanás, ele milita e ele não desiste para nos tirar da tua presença. Mas nós conhecemos o Deus que servimos. Senhor Deus, nós queremos conhecer a revelação profunda da tua palavra nessa noite. Ah, Senhor, diversos corações aqui, e cada um deles, a tua palavra vai entrar na medida certa, porque a tua palavra nos garante que ela não volta vazia. Então, Senhor, toma as nossas mentes, o nosso coração nessa noite. Vem nos ensinar o que o Senhor deseja nos ensinar com a tua palavra. Se ela for uma palavra de conforto, de exortação, como ela tenha que entrar dentro de cada um de nós, que ela venha fazer mudança. Porque o que o Senhor mais deseja é estar conosco na eternidade. E nós queremos entender isso, Senhor. Que precisamos estar com o Senhor na eternidade. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero declarar nessa noite que todas as cadeias, todos os planos de Satanás para arrancar o entendimento das nossas vidas cai por terra agora em nome de Jesus. Mas o nosso entendimento, Senhor, está aberto para aquele que nos fez, que nos formou. E nós queremos contigo, Senhor, aprender até a eternidade, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora pode ir para Gênesis 11. A palavra do Senhor diz assim, 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aí. A Torre de Babel, ela foi criada pelos homens. Eles decidiram fazer aquilo. Um pouquinho antes, em Gênesis 10, ele fala sobre a linhagem de Noé. Tinha acabado de ter o dilúvio, né?
E aí o povo começou a ficar num lugar. Eles acharam uma terra que era plana e começaram a habitar ali naquele lugar. E quando eles habitaram ali, todos eles tinham a mesma fala. Então assim, eles se entendiam. E aí eles habitaram naquele lugar e começaram a desejar edificar uma torre. Hoje essa torre para nós, ela significa um sinônimo de orgulho. Porque só pelo que a gente vê eles dizer, edificaremos uma torre para que célebre seja o nosso nome, é um sinônimo de orgulho. Eles queriam ter êxito naquilo e chamar a atenção dos outros pelo que eles fizeram. E na verdade, Adão e Eva, quando eles pecaram, o problema todo do pecado de Adão e Eva era a intenção que eles tiveram. Porque quando eles pecaram, eles tiveram uma intenção por trás daquilo. E quando Deus vem olhar o que está acontecendo ali, que eles estão criando a torre, Deus já começa a se assustar pela intenção que estava no coração deles. Porque assim, o pecado de Adão e Eva teve a intenção de quê? De conhecer o que eles não precisavam conhecer. Por que eles quiseram ter conhecimento a mais? Então aquilo estava lá dentro, estava escondido. E Satanás, ele não tem inteligência, mas ele vive, como o Otávio diz, por comportamento aprendido. Então ele fica observando a tua reação e ele lança. E a tua intenção te faz pecar. E a mesma coisa estava esse povo. Eles tinham uma intenção maligna. Dentro do coração deles, eles já queriam aparecer. Eles queriam se sobressair. O que eles querem com uma torre que chega no alto do céu? O que eles queriam enxergar lá? Então isso trouxe uma preocupação para Deus. Só que Deus tinha feito uma promessa para Noé. Deus tinha feito uma promessa para Noé. Ele disse que ele não iria mais destruir a humanidade. E aí, por causa dessa promessa, Deus resolveu parar com aquela obra. E o que Deus fez? Confundiu a fala deles, né? Então Deus falou assim, se eu confundir, um não vai entender o outro, e eles vão ter que, fugir. E o mal que eles temiam sobreveio sobre eles. Porque tudo que eles não queriam era ficar disperso. Eles queriam ficar no amontoadinho, no juntinho, né? E esse é o nosso maior problema. Muitas vezes a nossa união com pessoas, decisões que a gente toma, elas não são a vontade do Senhor. Elas não estão dentro do propósito. Mas Satanás, ele vai achar aquele que vem falar no teu ouvido o que você quer ouvir. Ele vai te dar as dicas para você fazer o que ele quer que você faça, porque ele já está planejando a tua derrota. E aí, se você não ouve, se a tua voz, se o teu ouvido não escuta a voz estranha, você vai confiar em quem? Em Deus. Agora, se eu começo a ir pro motim de todo mundo que fala, o povinho que fala, não, porque o montinho vai para lá, acabou, você já saiu fora. A voz de decisão da nossa vida, ela está no Senhor. Amém. Ela vem do Senhor. Esse povo tinha uma má intenção. Eles desejavam ganhar coisas que não eram lícitas. E o Senhor, quando ele vem para sondar o coração. Porque quando ele diz, então o Senhor desceu para ver, porque o Senhor estava acostumado com isso. Se a gente for lá ver em Adão, ele descia na viração do dia só para conversar com Adão. E o que Adão tinha para falar hoje, para a gente que vê um monte de coisa, talvez Adão não tivesse um assunto muito interessante. Um pássaro voou, uma vaca correu, devia ser esse o assunto. Mas não interessava. Deus vinha para isso. E é esse o relacionamento que Deus quer com a gente. É isso que o Senhor quer. E o que gera quando eu conheço uma pessoa verdadeiramente? Quando eu caminho com uma pessoa? E confiança. Gera intimidade, gera confiança.
Então Deus queria exatamente isso. Só que a nossa mania, infelizmente, de querer buscar a voz do outro, querer buscar a multidão, querer todo mundo falar na mesma língua. Óbvio que você, quando for fazer algo que está na vontade de Deus, não vai ter a mesma língua da maioria. Nunca espere que quando a decisão estiver na vontade de Deus, todo mundo vai estar falando, não, a mesma coisa. De jeito nenhum. Porque o demônio, ele é especialista em trazer um exército que fale a língua contrária. E aí você vai olhar, não, eu vou pela maioria. Acabou-se o que era doce, se lascou. Então o Senhor, Ele tem essa preocupação com a gente, de querer ter essa intimidade com a gente. Porque se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? E infelizmente a gente tem confiado nos outros. Não significa que qualquer um vai falar as coisas, a gente também não vai dar um crédito, não é isso. Mas a confiança da nossa vida não pode estar no outro. A confiança das nossas decisões, ela não pode estar no outro. Quem abre para mim em Salmo 46? Tem gente lá embaixo, né? Não dá para ler, né? Salmo 46, o 9. Quando a gente toma muitas decisões ouvindo a voz contrária, a gente gera uma guerra. Quando a gente não sabe esperar em Deus e não confia de ouvir a voz dele, a gente gera uma guerra. Pode observar que qualquer atitude que você tome, que ela não tem o sim de Deus, ela traz guerra para dentro da nossa casa, ela traz guerra para dentro do nosso espírito, porque a gente não tem paz. Não adianta, aquilo não estava na vontade do Senhor. Então aquilo traz guerra. Salmos 46, o 9, diz assim: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros de fogo. Então o Senhor põe termo em toda a guerra. E quando a gente entra na guerra, o nosso primeiro passo é desistir. O primeiro é murmurar, o segundo é desistir. Porque eu falo para todo mundo, olha, bastou no dia você acordar e murmurar a primeira vez, pronto. Teu dia vai ser murmuração próspera. Você vai murmurar o dia inteiro. E esse é o primeiro passo da gente. E a guerra foi nós mesmos que chamamos. Porque a gente não sabe esperar, a gente não quer confiar naquilo que o Senhor tem, não quer esperar a direção dele. Tem gente que diz, eu não aguento esperar, demora muito tempo. Quanto tempo mais? Meu Deus, quanto sofrimento. Faz tanto tempo que eu estou nessa vida. Vive os mesmos problemas, mas nunca entrega a eles realmente. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Eu posso dizer, eu entrego esse meu problema para Deus. Não, eu já entreguei esse problema. Mas o Senhor sabe que dentro do nosso coração, muitas vezes a gente não entregou. A gente não entregou porque nós temos a infeliz mania de confiar no nosso braço, confiar na nossa inteligência, confiar na nossa capacitação. Eu falo isso por causa própria, porque eu não nasci em berço evangélico. Eu não aprendi a depender de Deus desde bebê. Então, tudo que eu fazia de bom e de melhor, eu achava que era eu, que eu era a bam. A última traquinas do pacote de chocolate sem farinha integral, que é a melhor. E assim, a gente pensa isso, a gente confia em nós mesmos. Isso é de nós. Só que quanto mais eu vou à presença de Deus, mais Ele vai me ensinar que tudo que eu fiz foi Ele que deu. Porque eu estando no mundo ou estando em Cristo, é Ele que me dá a capacitação. Vem dEle. Se a palavra dEle diz que Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, é porque Ele sabe quem eu sou. Ele conhece todas as minhas estruturas. E eu não quero delegar as coisas e confiar no Senhor. Então, quando Ele me diz que Ele põe termo à guerra,
Há guerras que a gente enfrenta por uma decisão errada. Às vezes por entrar num movimento errado, um conselho errado, né? E aí a gente não sabe como sair dessa guerra. E qual é a nossa saída? A nossa saída seria Jesus Cristo, mas muito de nós opta ir para fora. Prefere ser humilhado por Satanás do que ser humilhado por Deus. Porque ser humilhado por Deus, pra gente, Satanás vem e fala: você vai ser humilhado agora? Mas você vai ficar desse jeito? Mas todo mundo vai te apontar. Só que lá fora você está na lama que Satanás vive. É muito pior. Então assim, eu sei que há decisões nas nossas vidas que a gente nem sabe como pedir para Deus. Mas outro dia eu estava falando com uma irmã: se você não sabe o que você vai fazer, não se mexe. Fica parada. Fica parada e faz como eu ouvi outro dia, faz uma loucura para Jesus. Grita: eu preciso de resposta, não sai daqui se eu não tiver uma resposta. Mas assim, não se mova se Deus não falar. Não se mova se o Senhor não fizer. Aleluia. Porque Ele vai pôr termo a toda a guerra que se instalou na vida da gente. Seja ela amorosa, seja ela financeira, seja ela do que for. Deus é Deus. Quem somos nós para resolver alguma coisa? A gente não tem nem capacidade mental para fazer isso. Coisas que a gente às vezes consegue ser um canal de bênção pela infinita misericórdia do Senhor. Exatamente. Aleluia. E o Senhor, Ele teve um plano para cada um de nós. Esses homens, pela intenção maligna que já estava no coração deles, se desviaram do plano de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele deu uma autoridade para o homem. Vocês podem ler em Gênesis 1, 28. Ele deu uma autoridade para o homem. Ele não disse que era para o homem querer ter mais entendimento, que era para o homem querer ser o best-seller. Não, ele disse que era para o homem dominar a terra. Ele disse que era para dominar sobre as aves, sobre os animais da água. O domínio, a autoridade estava na mão. E o que a gente enxerga com isso? A cegueira que a gente vive. Porque assim, em Cristo eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade, eu estou em Cristo, eu tenho. Mas eu quero mais, porque os olhos de bomba, quer coisa que não, o que Ele tem é muito maior. Eu tenho autoridade sobre a minha casa, eu tenho autoridade sobre meus filhos, eu tenho autoridade espiritual, tá? Sobre o marido, porque senão daqui a pouco leva em flecha. Autoridade espiritual. Eu tenho autoridade sobre os demônios. O Senhor deu para cada um de nós. E nós ainda estamos vivendo guerras porque a gente não toma posse dessa autoridade. E a gente não ora, a gente não pede uma estratégia, a gente não declara a palavra, né? A palavra está aqui para ser declarada. Não há guerra que o Senhor não põe um fim. Então essa noite vamos tomar isso para dentro de nós, dentro do nosso espírito. Porque a minha guerra não é, pode não ser, até pode ser de algum aqui. Mas talvez as guerras de vocês sejam diferentes. Mas independente de onde ela está e de como ela é, o Senhor põe fim a ela. Só que isso depende da posição que nós tomamos. Então eu quero tomar essa autoridade para mim. O Senhor fez esse plano para Adão e Eva, e eles eram o quê? Imagem e semelhança de Deus. Eu sou o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então ela está comigo. Por que tem problemas ainda, tem guerras que estão me vencendo? Porque não confio no que o Senhor deu. A falta de confiança, ela é algo muito sério e muito grave na nossa vida. Porque se a gente for parar para pensar um casal, que o marido ou a mulher não confia no outro, aonde vai parar esse casamento? No buraco. Primeiro porque quando você desconfia do teu marido, seja em qualquer área, você já olha para ele com o olho torto. Ou quando ele fala alguma coisa que às vezes ele nem sabe, você já está lançando aquele pensamento sobre a vida dele. E a gente, quando desconfia de alguém, isso é muito sério, a gente não desconfia só do esposo.
ou de uma esposa. A gente desconfia do filho, a gente desconfia do amigo, Até da própria sombra. até da própria sombra. Sabe por quê? Desconfiança é um demônio. Quando ele se liga, que você desconfiou, ele fala, agora eu vou entrar. Você abriu uma porta. E aí ele atua na tua vida. Já viu aquelas pessoas que ela tá vendo o negócio tá assinado e ela ainda olha, tipo, será que alguém falsificou? A desconfiança é algo sério. E para nós que estamos em Cristo, é pior ainda. Porque esse demônio, ele reconhece a nossa desconfiança. E ele atua com mais força dentro de nós. E a gente começa a desconfiar de Deus. É isso que ele quer trazer para nós. Ele quer dizer para nós que você não pode confiar em Deus. Que esse teu problema nunca vai se resolver. Ele quer trazer isso para a nossa memória. Para dentro do nosso ser. Pode ver, eu às vezes, outro dia ouvi uma pessoa falar para mim, não tem jeito, não, você não conhece, Renata, você não conhece, são não sei quantos 1000 anos que eu vivo com essa pessoa, não tem mudança, eu olhando, Jesus, chega aí, pelo amor de Deus, meu Deus, não tem jeito para ele, ou para ela, mas para o Senhor tudo é possível, o Senhor faz todas as coisas, e a confiança que a gente tem no Senhor, ela nos faz ser dependente. Porque eu só vou buscar saber o que uma pessoa pensa se eu confio nela. Eu jamais vou perguntar para o Luiz algo se eu não tenho confiança nele. Eu vou achar que a última pessoa que pode me dar uma palavra certa vai ser ele. Porque a desconfiança já está em mim. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu confio. Então eu não dou um passo sem saber se ele Aleluia. quer. Eu não dou um passo sem saber se ele gostou. Eu me preocupo em saber se está agradando ele. Senhor, essa é a tua vontade? Esse é o teu desejo? Esse é o teu querer? Foi isso que o Senhor planejou para mim? Porque se o Senhor quiser mudar agora, muda agora. Amém, Jesus. Muda agora. Não tem problema. Muda agora. E essa dependência nos gera paz. Porque quando eu dependo de Deus e eu confio nele, o mundo pode gritar, pular, mas eu tenho paz. Porque eu sei que ele está no controle. Ele está à frente e ele está tomando aquela situação. Não há um casamento que não seja transformado se não for o Senhor. Mas eu tenho que confiar que aquilo vai acontecer. E o Senhor, ele não mente para nós. O que ele promete, ele vai cumprir. E Satanás, ele tem o trabalho perfeito dele de te apresentar os dias da promessa. Ele diz, faz quantos anos que você ouviu essa promessa? Nunca chegou. Você vai esperar até quando? O arrebatamento? Você nem vai. Misericórdia. Mas é verdade. É o que ele lança para nós. E a gente começa o quê? Esmorecer. A gente começa a deixar de acreditar em Deus, sendo que a verdade está no Senhor. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Se a gente pensar num monte que não se abala, parece uma coisa muito longe de nós. Um monte que não se abala. O monte da luz, onde a gente vai orar, não se abala. Mas esse monte tem que ser nós. Tem que ser nós. Na situação da adversidade. Na hora que o problema mesmo vem e pega você de um jeito que você fala, desse jeito eu posso resolver, daquele jeito eu posso resolver, desse jeito eu vou fazer. E aí é nessa hora que você vai ficar quieto e falar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor vai querer desse problema? Glória a Deus. O que o Senhor vai fazer em cima disso? Irmãos, a gente se bate demais. A gente se bate demais tentando resolver coisas que já estão resolvidas. O Senhor deve ficar olhando lá de cima e dizer, lá vai ela de novo. Meu Deus, para que suar tanto com isso que está tudo pronto? E é verdade. Isso daí não existe super crente não. Não existe não, porque isso aqui cai bem para dentro de mim. Porque dependendo de certos tipos de problema, eu falo, mas isso daí
aí eu já dominava de fio a pavio. E não é assim. O Senhor quer que a gente confie nele e dependa dele. Talvez não vai ser o que a gente deseja. Às vezes nós vamos ter perdas. E perdas grandes, né? E o que a gente perde? Olha o que esse povo da Torre de Babel perdeu. Tudo que eles menos queriam aconteceu. Foram tudo despachados, cada um com um canto. O que mais Jó temia aconteceu. É verdade. Jó queria ficar sacrificando, queria ver os filhinhos salvos, não sei o quê. Se lascou, os filhos foram tudo embora. Nasceu um monte de filho novo. Então não adianta a gente ficar nesse desespero, sair ensandecido, querendo resolver coisas sem a direção de Deus. A nossa confiança, ela tem que ser plena no Senhor. Aleluia. E existem algumas coisas. Por que a nossa confiança fica abalada com Deus? Existem algumas coisas que ajudam, né, Satanás a trabalhar nisso. Uma delas é porque a gente tende a se remeter a Deus como um feitor. Ele é o Senhor do fazer. Senhor, faça hoje, de preferência faça ontem, para que a hora que eu acordar já esteja pronto. Tipo assim, ó, o meu desejo do coração, Senhor, eu estou na sua dependência. O desejo do meu coração é isso. Mas se o Senhor já puder colocar aqui, põe agora. Porque eu já não aguento esperar o amanhã. E a gente pensa que Deus é feitor. Ele faz. Ele faz. Eu creio que Ele faça. Quem abre em 1 João 5,14? Melhor todo mundo abrir, né? Palavra revelada. Melhor todo mundo abrir para cravar no coração. 1 João 5,14. É que o povo não vai escutar. Todo mundo achou? Amém. Achou? A palavra do Senhor diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vamos repetir isso? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então é segundo a vontade dele. Quem foi que disse que a tua vontade é a dele? Quem foi que disse que o meu sonho é o dele? A gente não sabe. Primeiro a gente nem pergunta: esse meu sonho, essa minha vontade está no centro do teu coração? A gente nem pergunta, a gente já pede: Senhor, eu quero. Mas que a gente nem se limita. A gente já vai avante, já quer o negócio acontecendo. Então a gente acha que Deus é feitor, que Ele vai vir fazer as coisas na hora que a gente deseja. E a gente nem consulta o Senhor para saber se aquilo é dele. Por que a gente faz isso? Porque a nossa confiança nele fica abalada. As coisas vão andando, vai acontecendo o dia. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Deus fala, promete algo, e aí passa um ano, aí passa 2 anos. Mas espera aí, isso não aconteceu ainda? Senhor, mas o milagre de um monte de gente já está acontecendo. Esse meu milagre não acontece. O que acontece? Satanás já vem, ó. Esquece, filha, pode sair. Uma vez eu ouvi ele dizer audivelmente no meu ouvido: desiste porque você já perdeu. E Satanás é audacioso, ele faz esse tipo de coisa. Só que a gente nem sempre vai ver a intervenção de Deus imediatamente. Porque Deus quer ver aonde está o teu coração. Aleluia. Porque eu posso ficar triste, eu posso querer que a minha promessa venha rápido, mas é muito diferente de eu bater o pé, fazer que nem menino buchudo e sair da presença de Deus. Ou dizer: eu não vou esperar, ou fazer joguinho com Deus, eu não vou mais para a igreja, ou eu não vou fazer mais isso que eu fazia. Porque a gente tem essa tendência. Mas Deus quer ver o que está dentro do nosso coração. E se o Senhor fala que nós precisamos esperar para perseverar e aprender a confiar, é porque somos nós. É para nós isso. Amém. Nós precisamos estar com o nosso coração confiante. Eu creio que vai acontecer. Senhor, eu já tive
problema de falar para Deus. Eu não falei isso para ninguém, mas eu falei para Deus: Senhor, o Senhor me fez uma promessa de que isso ia mudar. E quando eu penso que o negócio está indo, parece que o negócio volta 10 passos para trás. E que promessa é essa? Né? E eu já perguntei isso para Deus. E assim, eu não murmurei, não falei isso para ninguém, mas para o Senhor eu falei. Porque a gente fica ansioso quando Ele diz que vai fazer. Quando Ele diz, eu vou entrar nessa causa, você já pensa que é amanhã. Às vezes eu falo para as meninas, por exemplo, falo assim: gente, quando Deus disser que vai fazer, cai de oração agora 24 horas por dia. Porque a hora que Ele diz que vai fazer, aí é a hora que Satanás envia todo o exército. Aí envia os guardiões, envia os informantes, envia os demônios dele. Então a gente precisa ficar muito atenta com isso, com o desejo do nosso coração estar realmente na vontade do Senhor. O Senhor está desejando aquilo para a gente. E confiar, porque se Ele disser não, é não. Mas confiar que o que Ele tem é melhor. Porque a palavra dele diz que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então por que eu estou me batendo tanto? E o segundo fato que a gente desconfia de Deus é porque muitas vezes a gente faz uma boa ação e acha que o nosso erro não vai ter um preço. Então a gente quer fazer arrumadinho com Deus. Eu fiz isso de bom, então esse meu erro aqui o Senhor não olha. Isso não existe com Deus. O que você pecou e você vai pagar por aquilo. Acabou. É consequência do teu pecado, ele vai vir. Só que a pessoa não tem maturidade, e aí quando a consequência do pecado vem, ela já começa a reclamar e some da presença de Deus. Esse é um dos grandes motivos que muita gente sai da igreja. Muita gente sai da igreja. Porque faz uma coisa boa e acha que aquilo ali vai anular os pecados. Deus perdoa? Óbvio que perdoa. Se você se arrepender de todo o teu coração, Ele vai te perdoar. Mas isso não significa que o teu pecado não tem consequência. E muitas vezes as consequências do teu pecado vai perder algo. E vai perder algo que você gosta muito. E aí o que você mais teme vai te sobrevir. A falta de confiança em Deus traz consequências muito sérias para o homem. Em Lucas 18:27 diz que o impossível para os homens é o possível para Deus. Aquilo que é impossível para nós realizarmos é o possível para Deus. Amém. Muitas vezes a gente tem causas impossíveis. A gente tem causas que a gente não sabe nem aonde a gente vai começar para tentar ajeitar ela. Mas quando eu digo, Senhor, eu não sei nem aonde está a porta, mas eu estou aqui dependendo do Senhor. Eu quero confiar que o Senhor vai fazer. Ele entra com a providência e Ele já vai te mostrando o caminho. Ele já vai te dando a luz do que fazer. Aleluia. Diferente de quando eu